O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. A Rádio Nordeste Evangélica apresenta programa Boas Novas. Ouve e a vossa alma viverá. Boa tarde, rádio ouvinte do programa Boas Novas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que no livro de Esther é o nosso grande advogado, seja algo ilimitado e substancial em sua vida. Sou o pastor Moisés Câmara, coordenador e apresentador do programa Boas Novas do setor 36, onde sempre aos domingos, nesse horário, tenho esta honraria de lhe servir com algo que fará bem à sua alma, ao seu espírito, à sua vida. Quero agradecer a sua audiência, pois o setor 36 da IADERD, que tem como igreja polo a Congregação de Boa Esperança, tem um intenso compromisso que é trazer a você, ouvinte, uma programação de esplêndida qualidade, onde procuramos em todos os momentos ostentar o Senhor Jesus Cristo, a imagem de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, em primeiro lugar. Portanto, nesse desígnio, ouço o que trazemos para você nesta tarde de sol, de domingo, aqui na capital dos Potiguares, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Trazemos duas notáveis reflexões, sendo que a primeira tem como título Paralítico, em anuência ao texto de Mateus 9, versos de 1 a 8. E a segunda reflexão traz como título Culpa, com embasamento no texto de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Ou seja, ambas reflexões estão amparadas no mesmo texto bíblico. E ainda de bônus, porque você merece a nossa empatia, trazemos 3 lindas canções. A primeira delas, quem canta é Raquel Bacelar, cantando Paralítico, de Cafarnaum, com letra de Israel Silva. A segunda canção, quem canta é Arielle Bonatti, cantando Casa de Milagres, com letra de Renan e Márcio Goiano. Verdade seja dita, essa canção está com mais de 91 mil visualizações no YouTube. Lembrando a você que cada canção vem após o fecho de cada reflexão. E a terceira canção, quem canta é Alex Gomes, louvando com a canção Sodoma e Gomorra, com letra dele mesmo. Mas não para por aí, porque além dessas reflexões, trazemos mais uma portentosa história bíblica narrada em versos, onde hoje narrarei para você a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha, rádio ouvinte, nos dias de Ló, o que mais caracterizava a vida de Sodoma era a sua tremenda depravação moral. Eis o que diz as Escrituras: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isto está em Gênesis capítulo 13, verso 13. E ainda, outro texto: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18, verso 5. O clamor daquele lugar havia engrossado diante da face do Senhor. Outro texto aqui, Gênesis 19, verso 13. Isto é, o homossexualismo havia de tal modo tomado conta dos homens daquele lugar que todo o povo de todos os bairros, moços e velhos, tinham sido atingidos. Gênesis 19, verso 4. Isto é, a podridão moral era total. E não é isso que está acontecendo no Brasil? Portanto, mantenha-se nesta sintonia. Vamos à nossa primeira reflexão. Esta primeira reflexão tem como título Paralítico, em anuência ao texto de Mateus 9, versículos de 1 a 8. O texto diz o seguinte: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Mateus 9, versos de 1 a 8.
Depois de promover a libertação espiritual dos homens gadarenos, Jesus volta para Cafarnaum. Em Cafarnaum, um grupo de homens faz um paralítico chegar à presença dele. Praticamente ignorando sua enfermidade física, a condição de paralítico, Jesus lhe diz: tenha bom ânimo, filho. Levante sua cabeça, enfrente a vida com ânimo, porque seus pecados estão perdoados. Imediatamente após perdoar os pecados do paralítico, Jesus é acusado de blasfêmia. A acusação tinha sua lógica irretocável. Assim como a ofensa só pode ser perdoada pelo ofendido e uma dívida só pode ser perdoada por seu credor, também o pecado só pode ser perdoado por Deus. Quando Jesus olha para aquele paralítico que afirma: os teus pecados estão perdoados, ele está surpreendendo a todos ao colocar-se no lugar de Deus. Jesus fala como Deus, se comporta como Deus e age como Deus, e reivindica a prerrogativa de fazer aquilo que somente Deus pode fazer: perdoar pecados. Essa é a razão por que os escribas o acusavam de blasfêmia. Esse episódio deixa claro que Jesus é absolutamente consciente de sua identidade messiânica e de sua identificação com o Pai. Jesus não é apenas o Messias de Israel, mas também o Filho de Deus. Sabe que recebeu das mãos de seu Pai a plena autoridade para fazer a vontade de Deus na terra, como é feita no céu. Também quero ouvir a voz de Jesus dizendo ao meu coração: seus pecados estão perdoados. E imagino que você também, rádio ouvinte, deseja este perdão. Ouça a canção Paralítico de Cafarnaum, canta Raquel Bacelar. Estava lá todos os dias à espera de um milagre. Ele estava lá, embora todos que passavam por ali, sem imaginar que poderia acontecer um grande milagre. Estava lá, com sua alma angustiada, acreditando no impossível. Aquele homem paralítico condenado, mas não desfaleceu. Foi em Cafarnaum que ele fez-se amigo da esperança e perseverou, e encontrou o amor de Deus inesgotável, e a fé então voltou. Deus conheceu o desejo do seu coração e o abençoou. E o que era impossível para um homem, agora é milagre. 4 amigos chegaram a ele, então perguntou: quer ser curado agora? Ele disse: sim, meu Senhor, mas toda a casa está cheia, não tem como eu adentrar. O que farei, meu Senhor, se eu não posso andar? Aqueles homens disseram: não importa como será, no telhado não há ninguém, e é por lá que tu vais passar. E entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, logo juntavam-se tantos que nos lugares em que ele estava, nem junto à porta cabia. E tendo com ele um paralítico sendo conduzido por 4 homens, ficaram perplexos ao ver que era grande a multidão. Mas um deles, levantando a voz, disse: ainda há esperança, desçamos este homem pelo telhado. E Jesus, vendo a fé deles, disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Mas existiam ali alguns escribas e fariseus que diziam: é blasfêmia, é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus respondendo disse: qual é mais fácil? Dizer-lhe perdoado estão os teus pecados, ou dizer-lhe paralítico, levanta-te, toma tua cama e anda? E aquele homem saiu saltando e gritando: é milagre, eu recebi o meu milagre. Aleluia! Milagre, 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 ninguém explica. Todo milagre só depende de fé e perseverança. Telhado não vai impedir quando Deus quer fazer.
ao que vive e reina para todo sempre, sejam-lhe dadas honras e glórias. São 13 horas e 14 minutos. Vamos à nossa segunda reflexão aqui na sequência do programa. Esta segunda reflexão tem como título Culpa, com embasamento no texto de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Praticamente foi o mesmo texto anterior, mas vamos ler porque é a palavra do Senhor. Portanto, leamos a palavra. Ouça bem, rádio ouvinte. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus 9, versos de 1 a 8. Jesus sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sabe o momento preciso em que deve atravessar o lago de Genezaré, o momento de voltar para casa, o tom com que deve se dirigir a cada um, e sabe o efeito de seus atos nas pessoas ao redor. Ele sabia muito bem que seria criticado por perdoar os pecados daquele paralítico. E sabia que a crítica daqueles homens seria a acusação de blasfêmia, porque ele falava como se fosse Deus. Sabendo dos comentários e discussões dos escribas e fariseus, Jesus curou o paralítico. Mas a cura física foi secundária, pois o grande objetivo de Jesus era afirmar sua autoridade para perdoar pecados e assim demonstrar sua singular relação com Deus. O milagre foi uma forma de autenticar seu ato em nome de Deus. Longe de desmerecer a dor de um paraplégico, a grande lição neste episódio é a de que existe uma força que imobiliza muito mais que a paralisia. O nome dessa força é culpa. Muita gente não consegue avançar em sua vida porque está imobilizada pela culpa. São pessoas escravizadas, impossibilitadas de enxergar um novo amanhã. Ao conceder perdão, Jesus está dizendo que nossa vida não é determinada pelos erros que cometemos no passado. Nossa vida não é determinada por nossos pecados, mas por nossa capacidade de acolher o perdão de Deus e nos reconhecer como filhos de Deus. Jesus nos concede a possibilidade de viver determinados pela esperança do futuro, deixando para trás as culpas do passado. Não permita que seu passado seja uma prisão. A culpa por qualquer coisa que tenha feito não é mais um peso que você precisa carregar. Caminhe olhando para frente, construindo um futuro de paz, de alegria e de esperança. Receba o perdão de Jesus e deixe seu pecado e sua culpa aos pés da cruz. Ouça a canção Casa de Milagres, canta Arielle Bonatti. O aguardava, em sua casa o esperava, para ouvir Jesus falar. As palavras de Jesus impactavam, como flechas penetravam os corações, e aquela multidão o apertava. E muitos até choravam à espera de um milagre. Quando de repente 4 homens de fé
Rádio Nordeste Evangélica. Não saia da sintonia. ZYJ591, 900 kHz, Rádio Nordeste Evangélica. Glórias sejam dados ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. São 13 horas e 23 minutos. Bem, conforme comunicamos, trago para você, rádio ouvinte, esta portentosa história bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra, narrada em versos. Vamos a esta narrativa, belíssima narrativa, né? Esta narrativa, esta história bíblica, claro, bíblica, eu narrei em versos no ano de 2004 e agora trago com exclusividade para você, rádio ouvinte da Rádio Nordeste. O propósito destes versos não é falar só de Abraão, mas de Sodoma e Gomorra, que sofreram a destruição, pois sua gente pecadora recebera a condenação. Ló, sobrinho de Abraão, em Sodoma foi morar, por causa de seus pastores que vieram abrigar numa disputa de irmãos que não deu para durar. Pois para evitar dissabores, manda Abraão Ló escolher uma terra para morar e lá se estabelecer, pois o revés entre eles teria que desaparecer. Se escolheres à esquerda, à direita escolherei, e se fores para a direita, para lá eu não irei. Foi a proposta de Abraão, o servo do grande rei. Daí Ló olhou e viu a campina do Jordão, uma terra bem regada, formidável para a criação, optando logo por ela, isso à frente de Abraão. Ficando Abraão em Canaã, Ló de lá se retirou, e armando as suas tendas perto de Sodoma se fixou, achando que sua vida por agora já melhorou. Mas Abraão, num certo dia, descansando do calor, apareceram-lhe 3 varões, e um deles era o Senhor, que lhe confirma a promessa de nascer-lhe um sucessor. Logo depois dessa promessa, os 3 varões se levantam e, olhando para Sodoma, ela bem contemplaram, vendo que nessa cidade os pecados só aumentaram. Quando os varões iam embora, logo Abraão se levantou, e chegando-se perto deles, assim os acompanhou, e caminhando junto deles, o seu Deus lhe falou: ocultarei a Abraão o que pretendo fazer? Ele virá a ser grande, e uma nação há de ser, serão bem-aventurados e toda a terra há de ver. Por de Sodoma e Gomorra o clamor tem se multiplicado, porque o pecado delas muito tem se agravado. Assim disse o Senhor Deus, que isso tinha sondado. Descerei agora mesmo, e assim de perto verei o que se tem praticado, se não sabê-lo-ei. Assim disse o Senhor, o portentoso Deus e Rei. E 2 daqueles varões, saindo apressados dali, seguiram para Sodoma, mas Abraão ficou ali, em pé diante do Senhor, que isso veio permitir. Mas Abraão, preocupando-se, começou a interceder, pois não morando em Sodoma poderia lá perecer, porque sendo seu sobrinho, não queria vê-lo morrer. Destruirá justo com o ímpio? Pergunta Abraão ao Senhor, querendo ele evitar todo aquele grande horror, invocando ele a clemência do Deus eterno e criador. Ele pergunta ao Eterno com toda a sua ousadia, se houvesse 50 justos, o Senhor não pouparia, e se por causa desse justo o castigo não mais viria. Pois Abraão não aceitava que o justo bem pagasse pelos erros dos ímpios e que isso se alterasse, porque Deus, sendo justo, seu veredito então mudasse. Disse o Senhor a Abraão que se em Sodoma encontrar 50 justos ali, essa cidade poupará, pois devido a esses provos o seu plano mudará. Ainda que sou pó e cinza, o patriarca intercedia, se houvesse 45, essa cidade não pouparia, e pelo justo que lá estavam, a destruição não mais viria. Disse o Senhor a Abraão que se em Sodoma achar os 45 justos, a essa cidade poupará, não mais a destruiria, para Abraão acalmar. Mas Abraão, persistindo, ao Senhor vem perguntar, diminuindo de 10 em 10, até em 10 justos findar. E Deus promete novamente poupar se 10 encontrar. Dali se foi o Senhor quando acabou de falar, e o patriarca Abraão retornou a seu lugar, após muito interceder, para Ló poder salvar. Então vieram os 2 anjos e em Sodoma pararam, e Ló estava à porta quando esses o encontraram, o qual, chamando a ambos, na cidade não vaguearam. Mesmo morando em Sodoma, Ló era muito hospitaleiro, dando pousada aos anjos, mas estando os primeiro, para que lavasse os pés, dizendo isso prazenteiro. Mas os anjos, não querendo na casa de Ló entrar, optaram ficar na rua para desse modo confirmar os pecados dos sodomitas e ao Senhor Deus relatar. Mas insistindo Ló com eles, assim os anjos concordaram, e entrando em sua casa, ali mesmo se banquetearam, comendo bolo sem levedura, foi esse o prato que jantaram. E depois que os 2 anjos ali se banquetearam, vieram os homens de Sodoma e a casa de Ló cercaram, desde o moço até o velho,
e para ele perguntaram: onde estão os 2 varões que nessa noite aqui vieram? Traze-os logo para fora, porque isso bem souberam, que esse logo os hospedaram, pois as novas se aceleram. Trazei-os então para fora, para que assim o conheçamos, foi a proposta dos sodomitas que na Bíblia encontramos, esses grandes pecadores que aqui bem denunciamos. Mas Ló, saindo a eles, fechou a porta atrás de si, porque de modo algum iria tal coisa permitir, e daria um motivo àqueles varões dali. Por isso ele propôs às 2 filhas entregar aquele grupo sodomita que na casa queria entrar, para que este não viesse dos 2 anjos abusar. Nada façais aos varões, foi o que Ló bem pediu, porém o povo de Sodoma aos seus rogos não ouviu, mas o chamou de estranho um juiz que ali surgiu. A ti faremos mais mal do que a estes 2 varões, e logo foram afastando com não poucos empurrões, só não sabemos é se eles disseram-lhe alguns palavrões. Do caminho dos pecadores afastaram o pobre Ló, e em direção à sua casa foram lá fazer algo pior, pois queriam abusar dos anjos sem piedade e sem dó. Porém aqueles 2 anjos, usando de compaixão, sacaram Ló para dentro, e deve ter sido um puxão, pois com anjo não tem moleza e nem muita ponderação. E assim que Ló entrou, os 2 anjos cegaram os varões, que batiam forte na porta, havendo muitos empurrões, e tateando ali ficaram, com muitas lamentações. Desde o menor ao maior, todos juntos procuraram a porta da casa de Ló, e exaustos muitos ficaram, pois não viam a sua porta, já que não mais enxergaram. Disseram os anjos a Ló: tu tem mais alguém aqui, teu genro, filhos e filhas, para assim tirá-los dali? Pois toda a sua família tinha que de lá sair. Destruiremos a cidade, disseram os anjos do Criador, pois o clamor tem chegado diante da face do Senhor. E assim Ló ficou sabendo acerca daquele horror. E Ló falou de seus genros, da iminente destruição que sobreviveria Sodoma e da grande desolação. Porém, acharam que ele estava só de gozação. Quando o dia amanheceu, Ló recebeu a orientação dos 2 anjos do Senhor Deus, que vieram com a missão de em Sodoma e Gomorra pôr nela um grande fogão. Disseram os anjos a Ló, com assaz autoridade: levanta-te com a tua mulher e fujam já desta cidade. Leva também tuas filhas, que já havia claridade. Porém o teimoso Ló, parecendo laborioso, demorava a se aprontar, sendo mesmo vagaroso, mas foi tomado pela mão, pois Deus é misericordioso. A sua mulher e filhas foram tomadas pela mão para fora da cidade, e foi aquela vexação, pois ficar lá em Sodoma seria extrema vacilação. Escapa-te por tua vida, para trás não deves olhar, não pares em toda a campina, assim vieram a recomendar os 2 anjos do Eterno, que a Ló vieram livrar. E para este não perecer, pedem a Ló de prontidão, que escape para o monte, onde ali bem ficarão. Era Deus cuidando deles, confirmando-lhe a salvação. Disse Ló com relutância: assim não, meu senhor, porque temia escapar, parecendo um desertor, e não queria ser apanhado lá no monte protetor. E ele ainda, resistindo com os anjos, assim queria morar em outra cidade, pois para lá ele iria, para que sua alma viesse, e desse modo escaparia. Ele convence os 2 anjos para não virem a derribar a cidade que pedir, e assim poder escapar, pois ele queria mesmo era nela se refugiar. Os 2 anjos pedem a Ló para ele se apressar, porque nada eles fariam enquanto não estivesse lá, e o nome desta cidade veio a chamar-se Zoar. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, pois os anjos permitem para ele então ali ficar, e a respeito de Sodoma passaria a relatar. E o Eterno fez chover enxofre e fogo abrasador, que caiu dos altos céus, causando um imenso horror sobre Sodoma e Gomorra e o seu povo pecador. E todas aquelas cidades o Senhor Deus as derribou, e em todas as campinas nada de verde ficou, e quanto a seus moradores, nenhum vivo sequer restou. Porém a mulher de Ló para trás ela olhou, e numa estátua de sal convertida logo ficou, pois essa desobedecera ao que Deus a alertou. Naquela mesma manhã Abraão se levantou, e foi ao mesmo lugar onde com Deus arrazoou, intercedendo pelos justos, pois por eles argumentou. Abraão ficou olhando, e eis que fumaça subia de Sodoma e Gomorra, cuja campina não mais havia, pois o Senhor é justiça, e isso ele bem sabia. Mas destruindo as cidades, Deus se lembrara de Abraão, porque tirara Ló do meio daquela grande destruição, pois queimou todas as casas numa grande incineração. Mas tendo Ló dali saído da cidade de Zoar, chegou ele a certo monte, a uma caverna veio habitar, juntamente com as 2 filhas, pois temia em Zoar morar. E as 2 filhas de Ló
dois povos originaram, os moabitas e os amonitas, que muitas coisas aprontaram, pois contra os israelitas constantemente duelaram. Aqui termina a história do julgamento da sodomia, porque o Senhor é santo e isso jamais aceitaria. E santo é o seu povo, senão a Bíblia não diria. Bem, meus queridos radiovintes, conforme anunciei, como ainda temos alguns preciosos minutinhos de programa, ouça mais uma significativa canção. Ouça agora Alex Gomes louvando com a canção Sodoma e Gomorra, com letra dele mesmo. Sou o anjo enviado de Deus, prepara o ouvido que eu vou falar. Esta cidade está condenada, por Deus foi julgada, e Ele vai queimar. Vou destruir, Sodoma e Gomorra vai ter que sumir. Vou destruir, não posso aguentar, vou limpar tuas vestes ou vou te matar. Vou destruir, Sodoma e Gomorra vai ter que sumir. Vou destruir, pode esperar, vou limpar tuas vestes ou vou te matar. Sou um anjo enviado de Deus, prepara o ouvido que eu vou falar. Esta cidade está condenada, por Deus foi julgada, Ele vai queimar. Pega sua família, saia dela agora, que já está na hora do Senhor agir. Mas segue em frente, não olhe para trás, que a ira de Deus está acesa demais. Eu digo, Abraão intercedeu por ti, sai desse lugar que eu vou destruir. Vou destruir, Sodoma e Gomorra vai ter que sumir. Vou destruir, não posso aguentar, vou limpar tuas vestes ou vou te matar. Vou destruir, Sodoma e Gomorra vai ter que sumir. Vou destruir, pode esperar, vou limpar minha noiva pra poder levar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te prepara, igreja, pois o meu Senhor Jesus já está voltando. Vive de capa pensando que me engana, depois vai pra igreja porque ama mais a grana. Se arrepende, se converte, quero te limpar agora. Ouça minha palavra, meu filho, não me ignora. Que adianta tu cantar, pular, pregar e não viver, se Sodoma e Gomorra mora dentro de você. Vou destruir, Sodoma e Gomorra vai ter que sumir. Vou destruir, não posso aguentar, vou limpar tuas vestes ou vou te matar. Vou destruir, Sodoma e Gomorra vai ter que sumir. Vou destruir, pode esperar, vou limpar minha noiva pra poder levar. Vou destruir, Sodoma e Gomorra vai ter que sumir. Vou destruir, não posso aguentar, vou limpar tuas vestes ou vou te matar. Vou destruir, Sodoma e Gomorra vai ter que sumir. Vou destruir, pode esperar, vou limpar minha noiva pra poder levar. Para sempre seja magnificado o nome do Senhor Jesus Cristo. São 13 horas e 37 minutos. Bem, caro rádio ouvinte, certamente você ouviu com atenção a história da destruição de Sodoma e Gomorra, mas algo ainda quero lhe dizer. Primeiro, quando Jesus disse que tal como aconteceram no dia de Ló, assim seria no dia da vinda do Filho do Homem, ele estava dizendo que da mesma maneira o juízo de Deus se abaterá sobre os que praticam os mesmos tipos de pecados que os habitantes de Sodoma e de Gomorra praticavam. Atentemos então para a advertência de Jesus, pois Deus há de julgar o mundo conforme Apocalipse capítulo 8, versículos 13, 6 a 13 e 16. E segundo, nos nossos dias, o homossexualismo atinge proporções que deixam Sodoma para trás. O número de homossexuais é tão grande que eles têm
até representação política para lutar por aquilo que eles chamam de seus direitos, mas que a Bíblia chama de pecado. Exigem que as leis do país sejam modificadas para que pessoas do mesmo sexo possam casar-se e ter os mesmos direitos de casais normais. Mas a Bíblia é muito clara sobre o assunto. Não se trata de uma doença, trata-se de grave pecado. A Bíblia menciona em Levítico 20, verso 13, parte A, diz o seguinte: se um homem se deitar com outro homem como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. E nesse mesmo livro sagrado, no capítulo 18, verso 22, está escrito: não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação. Ou seja, trata-se de uma lei moral, e sendo lei moral de Deus, está em pleno vigor para quem desejar ter realmente uma vida santa diante do Senhor. Portanto, rádio ouvinte, nenhuma lei brasileira poderá ser maior do que uma lei moral divina, ainda que alguns queiram revogá-la. Deus é soberano. Bem, com os trabalhos do técnico de som, nosso amado irmão Ricardo Torres, e seleção musical do irmão Evaristo Júnior, agradeço a cordialidade de sua audiência, ao mesmo tempo em que lhe desejo uma feliz semana. Fortaleça-se na paz do Senhor. Até o próximo programa. Obrigado.